Chegamos em Lucas 11 e o nosso texto de hoje é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, onde não só cristãos, mas acredito eu que todas as pessoas, independente do credo ou da religião, conhecem essa passagem e até sabem recitar de cor e fazem uso dela como se fosse um mantra, como se fosse uma reza, mas enfim, a nossa passagem hoje é a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Nós pregamos a parábola do bom samaritano, aonde Jesus nos ensina a amar o próximo. Nós falamos do texto de Marta e Maria, aonde Jesus nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas é aquilo que mais importa, na condição de Maria, que escolheu, o próprio Jesus fala isso, escolheu a melhor parte. E agora Jesus vai falar sobre oração, creio eu que são pilares ou coisas que andam juntas na vida de um crente, na vida espiritual de um crente. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e ter uma vida de comunhão com o Pai, porque se você não tem uma vida de comunhão com o Pai, difícil é você amá-lo e conhecê-lo. E aí a gente até poderia, claro, dentro das imperfeições dos nossos pais terrenos, se a gente não tem muita intimidade com os nossos pais, talvez você não tenha com o seu, e eu também não tenho uma intimidade muito grande com o meu pai, a gente entende o quanto é difícil se relacionar, o quanto é difícil ter proximidade, intimidade, o quanto é difícil, às vezes, ter diálogos longos com um pai que você não tem muita proximidade. E assim, claro, num nível muito maior, é o nosso Pai Celestial. Se você não tem intimidade para conversar, para orar, para falar com Ele, para colocar diante dele todos os seus dramas, seus problemas, suas felicidades, dificilmente você vai ter um relacionamento com esse Pai do céu maravilhoso. Dificilmente você vai ter um relacionamento bom com Ele. Então, é isso que Jesus vai nos ensinar aqui agora. Outra coisa, já de início, não é errado, queridos, fazer uso da oração do Pai Nosso, repetir a oração do Pai Nosso, desde que isso seja feito com coração, com razão, com entendimento, com devoção. O problema é quando isso vira uma religiosidade ou isso vira um mero formalismo. O problema é quando isso vira uma reza, uma repetição vazia, sabe? Quando você não tem o que falar, aí você vai, pronuncia o Pai Nosso e vai dormir. Aí eu acho que reside um problema nisso. Mas claro que só quem pode sondar isso é o próprio Deus, e você pode sondar como você tem feito uso da oração do Pai Nosso. Então, a princípio, não existe problema em você fazer uso do Pai Nosso. Contudo, a gente vai ver que o Pai Nosso, na verdade, ele deve ou era o propósito de Deus que ele fosse um guia, um padrão, um modelo, e não uma reza a ser repetida de forma religiosa, como acontece com alguns cristãos e com alguns evangélicos ou até de outras religiões. Vamos lá, versículo 1 diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou aos seus discípulos. João ensinou aos seus discípulos. Vamos parar aqui. O lugar e o tempo não nos são informados por Lucas. Ele apenas nos diz que um discípulo de Jesus, provavelmente impressionado pela forma, pela constância e pelo número de vezes que Jesus orava, chega para Jesus e fala: Senhor, nos ensina a orar. Isso é muito interessante, eu não vou parar para fazer isso aqui agora, mas desde que a gente começou a pregar no Evangelho de Lucas, a gente já viu Jesus orando, eu acho que em torno de 10 vezes, ou nos mandando orar, eu acho que em torno de 10 vezes. Lucas é o evangelista ou o escritor que mais dá ênfase na oração de Jesus. E aí, outra coisa que nos chama a atenção é que Lucas também não nos diz qual discípulo era, se era dos 12, se era dos 70, ele só diz que era um discípulo, e que ele vê Jesus orando e diz: Jesus nos ensina, assim como também João já ensinou seus discípulos a orar. E aí, outra coisa interessante ainda aqui, é que quando a gente olha para esse texto, nos salta aos olhos a seguinte diferença nos dias de hoje. Os discípulos não pedem para aprender a pregar, que é algo muito mais visível,
que é algo que traz muito mais visibilidade no seio da igreja de hoje, que é algo que traz muito mais destaque. Eles não pedem para Jesus ensiná-los a fazer milagres de curas, que é algo também que traz muito mais visibilidade, traz muito mais destaque. Ao contrário, eles pedem que Jesus os ensine a fazer aquilo que na maioria das vezes passa desapercebido. A não ser quando você vem na reunião de terça-feira e ora na reunião de oração, a não ser quando acontece o que aconteceu hoje, Sueli pediu para a Vânia e Maís orar, e elas oram em alta voz diante da igreja. Tirando essas exceções, a sua oração cotidiana, diária, ela acontece em um culto, entre você e o Pai. Ninguém vê, não traz louvor, entre aspas, dos homens, não traz destaque, não traz, sei lá, glória para você, não te exibe em nada, mas aí os discípulos entendem que se tem algo que eles deveriam pedir ao Pai, ensina-nos a orar. E aí, já trazendo para os dias de hoje, não que você não deva pedir ao Pai que Ele te conceda um dom de pregar, capacidade para ensinar, não que você não deva pedir isso ao Pai, mas talvez devamos aprender com os discípulos e pedir aquilo que venhamos ou convenhamos, é o que é mais difícil. Mais difícil. É muito mais fácil você encontrar pessoas na igreja que têm a capacidade e o dom de uma boa oratória, de ensinar, de pregar, talvez até de exercer dons visíveis e miraculosos em algumas igrejas, mas quão difícil é, nessa mesma proporção dentro das igrejas, você encontrar pessoas nas quais você possa dizer: fulano é uma pessoa de oração, fulano é uma pessoa de intercessão, eu posso contar com fulano porque eu sei que ele ora e vai levar o meu nome, ou levar o meu drama, o que eu estou passando diante do Pai, porque ele é uma pessoa de oração. E eu digo isso, meu irmão, com bastante pé no chão e com bastante cuidado, porque eu sei que se eu não me policiar e não me controlar, ou até mesmo não me obrigar a participar desse momento de oração, que é obrigação minha, eu, com o passar do tempo, também me vejo automaticamente diminuindo a minha frequência de oração e a minha constância de oração. Então é muito fácil você deixar de orar e é muito difícil você adquirir um hábito de orar, porque, de novo, não é visível, não chama atenção, enfim, não traz glória aos olhos dos homens, mas eu entendo e assim creio que traz benefícios espirituais que nenhum outro ministério ou nenhum outro dom pode te trazer, que é a oração. E aí, seguindo, eu ia ler Mateus, mas nem vou ler por causa do nosso horário, do tempo, mas se você depois for olhar a oração do Pai Nosso, que só tem em Mateus e em Lucas, não tem em Marcos, não tem em João, a oração de Mateus ela é um pouco mais longa, ela é um pouco diferente da de Lucas. Lucas é mais resumido, ele é mais enxuto. Lucas não tem aquela parte final, Lucas não tem alguns complementos de versículos que Mateus tem, mas isso é até interessante, essa variedade, porque confirma o que eu falei no início. O intuito do Pai, ou melhor, o intuito de Jesus ensinando essa oração, nunca foi ensinar uma reza, nunca foi ensinar algo mecânico e repetitivo. Tanto é assim que o Espírito Santo permite dar liberdade ao apóstolo Mateus e ao evangelista, ou médico, ou historiador Lucas, de escreverem orações do Pai Nosso com pequenas variações entre elas. Depois você pode olhar, ler em casa, que você vai ver que as variações são bem pequenas mesmo, mas o porquê dessa permissão do Espírito Santo, ou porquê até da inspiração do Espírito Santo para que elas fossem diferentes, para que eu e você entendêssemos que nunca foi da vontade de Deus e de Jesus que você ficasse repetindo as mesmas palavras várias vezes. E aí, à noite a gente vai falar um pouco sobre isso, talvez à noite eu fale um pouco sobre a Reforma Protestante, mas na próxima pregação a gente vai falar um pouco até sobre a insistência. E aí a gente também precisa entender que, claro, Deus não requer de nós uma reza repetitiva e religiosa,
mas Deus exige da gente também, e até incentiva no texto que vai vir a seguir, seja hoje à noite ou seja na semana que vem, incentiva a insistência por meio da oração. E a gente vai aprender isso na próxima pregação, vamos voltar para cá. Então, Lucas e Mateus são diferentes, mas isso é até interessante para que a gente veja que Deus nunca quis uma reza. Versículo 2: então ele os ensinou, quando orardes, e aí é interessante, já parando, que Jesus ensina, e Jesus faz parte da premissa que todo crente ora, porque ele nos diz assim: se orardes, ou se um dia vieres a orar, ele coloca quando orardes, ou seja, ele coloca isso mesmo numa linguagem que dá a entender uma oração contínua e constante, uma certeza. Ele não duvidava da nossa oração, mas ele sabia que era, como é que eu vou falar? Era imprescindível para o crente orar, caso contrário, ele viveria uma vida pobre e miserável de relação com o Pai. Então ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos parar aqui. A primeira diferença que talvez você já tenha até de cabeça de Mateus é que Lucas diz apenas Pai. Mateus diz Pai nosso que estás nos céus. Mas enfim, subentende-se que em Lucas o Pai aqui é o Pai nosso que estás no céu, não poderia ser outro, certo? Então quando ele diz Pai, a primeira menção dessa oração, tanto em Mateus quanto Lucas, nos chama a atenção para a seguinte verdade: a oração é para crente, a oração é para aqueles que têm Deus como Pai, a oração é para aqueles que já confessaram seus pecados, creem em Jesus e vivem hoje em novidade de vida e se consideram filhos, cordeiros com Cristo, filhos adotivos, nascidos pelo Espírito. Fora isso, ninguém mais pode se dirigir ao Pai, chamando-o de Pai, se não se porta como filho. E aí já começa a cair por terra a religiosidade e a repetição dessa oração como uma reza ou como algo místico que tem poder, como, sei lá, os conhecidos nossos que não são cristãos repetem ela, ainda que eles a repitam várias e várias vezes, eu creio que elas não valem ou não se fazem verdade na vida deles. Por quê? Primeiro, porque elas não têm valor em si só. Não existe poder nesse conjunto de palavras. O que existe poder é quando você, na condição de filho, pode ir ao Pai e dizer: Pai nosso que estás no céu. Agora, é bem ilógico e bem absurdo alguém que não tem Deus como Pai, não se porta como filho, quando precisa dobrar o joelho, ainda que seja, ou no seu quarto ou na sua casa, repetir meras palavras. Isso é religiosidade, isso é formalismo. Então, se não é filho, logo a oração do Pai Nosso não se aplica para essas pessoas. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, um texto muito conhecido nosso, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entenda, ninguém vem ao Pai. Jesus não está falando aqui apenas de acesso, vida eterna. Jesus está falando de acesso diário. Ninguém pode chegar ao Pai em oração, em louvor, em adoração, se não tiver Jesus como Senhor, se não tiver Jesus como caminho. Então, entenda, oração é um privilégio de crentes, de salvos, de lavados, de remidos, de servos do Senhor Jesus. Fora isso, a oração do Pai Nosso não se faz verdadeira na vida daqueles que repetem essa reza. Então, um cristão, quando vai diante do Pai, ele vai de forma humilde e consciente, sabendo de que Deus é seu Pai, e que se ele é filho e herdeiro das promessas, ele pode pedir. A gente vai ler isso na próxima pregação também, uma aplicação muito legal, que eu gosto muito, que Jesus fala: olha, se vós que sois maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então, é nessa condição que você ora,
é nessa posição que você ora, de forma humilde, mas também de forma alegre, sabendo que você não está pedindo para o seu irmão de igreja, sabendo que você não está pedindo para o seu pastor, sabendo que você não está pedindo para um familiar seu, que pode vir a falhar, mas você está pedindo para alguém que se coloca na condição de teu pai e diz que você é filho, diz que você não é mais bastardo, diz que você não é mais desgarrado, diz que você não é mais condenado, mas diz que você é o filho pródigo, que ele abre de braços abertos e se recebe de volta para o lar. Então é assim que a gente ora, é com essa certeza que a gente vai à presença do Pai pedir a Ele. E aí o texto segue e diz: Pai, a gente sabe que em Mateus diz nosso que estás no céu, ele diz: santificado seja o teu nome. E aí, o fato de falar santificado seja o teu nome, o fato de nessa oração você dizer, expressar e pedir que o nome de Deus seja santificado, entende-se que o nome representa o ser de Deus. Então, se a gente pede que o nome de Deus seja santificado, o que a gente está querendo dizer é que a pessoa de Deus, ela é santa, e é assim que ele tem se manifestado durante toda a história da criação e durante toda a história da salvação. Ele tem se apresentado como um Deus que é santo. Então, nada mais justo que a gente peça e ore para que cada vez mais o nome dele seja visto como alguém que é santo, santo, santo. É isso que diz Apocalipse 3 vezes santo. Então, não é que nós queiramos ou que nós possamos santificar Deus além do que Ele já é, mas pelo contrário, é que o nome dele apresenta que Ele é santo. Lembra que no Antigo Testamento, Deus mudou o nome de algumas pessoas? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, o nome de Jacó. Então, assim, Deus mudou o nome de muitas pessoas, por quê? Porque o nome representava a natureza daquela pessoa. Então Jacó, enganador, a natureza dele foi mudada, o nome dele deveria ser mudado. Já o nome de Deus representa o que ele é, e ele é santo, e o nome dele não precisa ser mudado. Ele é santo, 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 e isso desde que o tempo não existia, é hoje e continuará sendo. Ele é santo. Então é importante que nas nossas orações a gente sempre exalte a santidade, a beleza, a soberania, a grandeza de Deus, sabendo que Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Santo Deus, nosso Pai, Criador e Redentor. Então isso traz reverência para Deus. E aí a terceira oração desse versículo diz: venha o teu reino. E aí você vai lembrar que em Mateus ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que não tem em Lucas. Lucas é resumido. Contudo, quando você diz venha o teu reino, eu entendo que está subentendido em Lucas que o reino de Deus só pode vir uma vez que a vontade dele está sendo feita no céu e na terra. E aí eu já falei isso aqui uma vez na igreja. No céu, meu irmão, a vontade de Deus é feita. E quando a vontade de Deus, por algum momento, foi cogitada a ser rebelada ou desobedecida, ele jogou Satanás e a terça parte, 33% dos anjos, para o inferno. Ele rapidamente, quando se começou uma rebelião, ele falou: vocês não querem fazer a minha vontade não? Então mete o pé daqui. Então quando a gente diz seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o problema não está no céu não, porque no céu Deus já resolveu o problema que existia. O problema está na terra, que a vontade de Deus constantemente é desobedecida e até mesmo afrontada por meio dos pecados dos seres humanos. Então quando Lucas diz: Pai, venha o teu reino, está subentendido que esse reino só pode ser estabelecido, ou melhor, estabelecido ele já foi por Jesus. Ele só pode crescer, ele só pode se expandir quando no coração de cada crente esse reino é ficado e o Espírito Santo traz vida, e que cada crente aqui começa, aonde quer que você esteja inserido, fazer com que o reino de Deus seja verdade, por meio de palavras, atitudes e pensamentos. Então quando Lucas diz venha o teu reino, o que ele está dizendo é: Pai, aumente a influência e expanda o teu reino por meio daqueles que o Senhor tem salvado. Esse é o propósito, e essa é uma oração que deve permanecer até que Jesus volte. Porque, meu irmão,
Sejamos sinceros, ainda que creiamos, eu não duvido disso, pelo contrário, eu sou defensor da doutrina da soberania de Deus, que Deus governa, que Deus manda em todas as coisas. Ainda que saibamos disso, é fácil da gente olhar para o nosso mundão e perceber que o reino de Deus no coração dos seres humanos ainda falta muito, que a expansão do reino de Deus no coração dos pecadores, ainda existe uma grande obra a ser feita, porque ainda que creiamos que Deus é soberano, que Ele manda, que a obra continua funcionando, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que Deus continua a cada dia acrescentando membros a esse corpo chamado igreja, é fácil olhar para a sociedade e entender que ainda existem muitas e muitas pessoas que precisam desse reino estabelecido no seu coração. Se assim não fosse, a cidade não estaria como está, a sociedade não estaria como está. Então essa é uma oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É uma petição eterna até que Jesus volte. Então deve ser um desejo nosso que, assim como nós uma vez dizemos que fomos alcançados por esse reino, e que esse reino habita em nós, e que por meio de nós esse reino faz a diferença e floresce, a gente tem que pedir que isso aconteça também com aqueles que ainda não conhecem Jesus. E é fácil, é só você olhar para a sua vizinhança e você vai entender que é necessário que esse reino continue a se expandir. Versículo 3 diz assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Vamos parar aqui? Lá em Mateus, a diferença é pequena. Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a oração, se eu não me engano, de Mateus. E aqui é o pão nosso cotidiano. Tem alguma coisa interessante aqui, que é a necessidade constante que todo crente tem de subsistência, de vida. E aí, a oração do Pai Nosso nos dá direito de ir ao Pai e pedir que diariamente Ele abra as comportas do céu, diariamente Ele abra o seu coração de bênçãos e derrame bênçãos sobre a nossa vida, incluindo o pão nosso de cada dia. É claro que eu poderia aqui fazer aplicações do tipo: o pão nosso de cada dia pode ser a saúde, o ar que respiramos, enfim, mas na verdade, sendo literal, o pão nosso de cada dia são as necessidades básicas que qualquer ser humano, inclusive os que servem a Jesus, precisam para viver. E aí entra aqui algo muito interessante, que é a necessidade e a sabedoria, ou talvez fé, de que nós pedimos a um Pai que pode suprir as nossas necessidades diárias. Ainda que às vezes passamos por ventos e por dificuldades em que nos perguntemos: será que eu vou ter como me manter? Será que eu vou ter como resolver essa situação? Quando a gente ora: Pai nosso, dá-nos o pão de cada dia, a gente ora crendo que Ele vai providenciar o meio necessário para que não nos falte a subsistência e o necessário para cada dia. E aí a gente lembra lá de Gálatas 6,10, porque você percebe que ele diz assim: o pão nosso. Ele nos ensina a pedir não apenas pela nossa necessidade, mas pela necessidade também dos nossos irmãos. E Gálatas 6,10 vai dizer assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então você aprende aqui que quando a gente vai a Deus pedir pelas nossas necessidades, a gente lembra que não apenas nós, mas todos os nossos irmãos têm necessidade, e que essas necessidades precisam ser apresentadas a Deus, para que Deus ou faça um milagre na vida do irmão, ou que Deus nos use, como Gálatas diz: quando você puder fazer o bem, faça a todos, contudo, em especial aos da família da fé. Então, quando você for orar e você pede que Deus não permita que o seu pão falte,
Talvez quando você for orar e lembrar que fulano da igreja, ou fulano que você conhece, tem passado necessidade, é a hora que Deus vai falar contigo, meu irmão, eu tenho te dado além do que você precisa, eu tenho te dado além das suas necessidades, então é a hora de você ser instrumento e ferramenta, e desse que você acabou de lembrar em oração e trazer para mim, vai lá e seja ferramenta, seja instrumento meu na vida daquela pessoa. Faça aquilo que eu tenho feito por você na vida daquela pessoa. Então, quando você orar pedindo que Deus te abençoe, faça sempre lembrando que não é só por você, mas por todos aqueles que precisam. Lembre-se também que esse texto nos ensina algo que, na verdade, Provérbios já nos tinha ensinado lá atrás. Provérbios 30, a partir do versículo 8, diz assim, do 7, 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, e olha agora, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário, para que isso não suceder, que eu estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido, diga, venha, ou que empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome. Então, Provérbios já nos ensinava a pedirmos não luxo, não nada além do necessário, mas ter a consciência de que o nosso pedido deve estar sempre moderado, sempre pautado nas nossas necessidades cotidianas. Ah, pastor, proibido ter uma casa boa? Não. Ah, pastor, proibido ter um carro? Não. Contudo, entenda que as suas necessidades devem ser ferramentas e instrumentos para que outros também sejam abençoados. Então a gente aprende até agora aqui, deixa-me pontuar, moderação, porque o texto nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Nós aprendemos aqui confiança, porque quem pede, quem vai até um pai, vai confiando de que aquele pai vai dar. E aí, de novo, ainda que nós saibamos, meu pai cansou de me prometer um monte de presente e no final sempre me dava um migué, mas o Pai Celestial não é assim. Então a gente aprende moderação, confiança, a gente aprende humildade, porque quem pede tem que ser humilde, certo? Arrogantes, prepotentes, soberbos não pedem nada a ninguém. Eles têm dinheiro para comprar e condições de fazer. Então, quando você pede, você demonstra que você é humilde e sabe que a sua vida depende totalmente dele. Ainda que você tenha seu salário e seu emprego. E em quarto, nós aprendemos generosidade quando nós oramos, Pai nosso, nos dá o pão nosso. Então, não é nada meu. O Pai não é teu, o pão não é teu, certo? A bênção não é tua, é nossa. Nós somos todos filhos de Deus, mesma família. Então o Pai é nosso, as bênçãos são nossas e o pão é nosso. Então a gente aprende moderação, confiança, humildade e generosidade. Versículo 4 é o nosso último versículo. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Aqui também você vai lembrar que existem umas diferençazinhas lá de Mateus. Mateus termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Mateus também termina dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então tem umas diferenças pequenininhas aqui, mas Lucas também termina de forma bem interessante e fecha na mesma ideia de Mateus. E aí eu queria já começar a chamar a tua atenção para o seguinte, quando o texto nos diz, Pai, perdoa-nos, também está no plural, está vendo que não é me perdoa, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido ou que nos deve, em Mateus é ofendido, aqui é que nos deve, o texto não está dizendo aqui, queridos, que uma vez que você perdoa o próximo, você está comprando ou barganhando que Deus faça o mesmo com você, não é isso, pelo contrário, o que o texto está dizendo é que é obrigação de todo aquele que já foi perdoado na cruz do Calvário e que entende
que os méritos do seu perdão não são seus, não é com base naquilo que você faz. Já falei isso aqui quando preguei sobre a doutrina da imputação, mas é que um dia os seus pecados foram imputados nele e que a graça, o perdão e a santidade dele foi imputada em você, é com base nesse mérito, nessa troca que você pôde ser salvo. Então, quem entende isso, pode, deve, e aí a gente falava sobre isso aqui quinta-feira, a gente tem falado um pouco sobre isso aqui em outras quinta-feiras. Quem entende isso, quem passou pelo novo nascimento, quem tem o Espírito Santo, tem poder, capacidade, ajuda, auxílio para perdoar aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Claro, sempre vale a pena fazer esse comentário que já fiz aqui numa quinta-feira. Meu irmão, perdoar, e aí você vai encontrar dezenas de pastores que talvez vão te trazer uma visão diferente, mas o pastor da igreja sou eu, né? Então a minha concepção de perdão é quando você perdoa e você não guarda rancor, você não guarda mágoa, você não tem nenhum tipo de resquício contra aquela pessoa no seu coração, nenhum tipo de raiva. Contudo, eu não creio que perdoar é esquecer, porque você não é robô, você não tem amnésia, você não tem Alzheimer, e a gente é ser humano, o ser humano lembra. Então vale a pena até lembrar, para que você saiba que você já perdoou aquilo, para que aconteceu aquela situação, até para que talvez aquela situação te sirva de exemplo futuro, certo? Outra coisa, perdoar não é se expor ou se colocar à mercê de que a pessoa que te deve, ou te ofendeu, ou te fez mal, possa fazer toda vez de novo. Vou dar um exemplo aqui grave. Suponhamos que uma irmã da igreja seja agredida pelo seu marido, agredida mesmo. Meu irmão, estou falando de púlpito, e se isso acontecer, farei. A minha orientação será para ela: procure a delegacia de mulheres, denuncie o seu esposo por agressão, porque isso é crime. Contudo, ore a Deus, minha irmã, para que você o perdoe, libere perdão para ele. Contudo, ele vai responder na justiça de acordo com aquilo que deve responder. E aí, minha irmã, se você julgar que deve perdoá-lo ao ponto de reaver o seu casamento, refaça o seu casamento. Contudo, se você julgar que não deve se expor, porque o seu marido é reincidente, vive te agredindo, eu não vejo problema algum que aquela irmã se aparte daquele relacionamento, ainda que perdoe, mas ela não vai se expor a sofrer agressões, pois agressões, quem sabe até um dia morrer, porque o pastor falou para ela que ela tem que ficar ali naquele negócio. Então eu estou dando um exemplo drástico para você entender que eu acho que deve haver perdão, contudo consequências de justiça devem ser feitas, certo? E também você não é obrigado a ficar se expondo. Suponhamos que tem um irmão, enfim, irmão tem problema com dinheiro, você já emprestou a ele 1, 2, 3 vezes, ele não paga. Meu irmão, não empreste mais, você vai perdoar, mas o perdão significa que você tem que emprestar toda hora? Claro que não. Então quando a gente fala de perdão, primeiro, eu sou bem duro quanto a isso, porque eu acho que a gente tem que exercer perdão, isso é mandamento, isso não é uma condição, isso não é se der você perdoa, não, é obrigado. Contudo, eu também sou muito racional e muito real, da gente também não achar que perdão é algo, não é algo de verdade, é algo que deve ser buscado, que deve ser lutado por isso, que deve ser ali, orado, pedindo a Deus para te capacitar. Contudo, eu entendo que o perdão tem ali sim as suas condições e as suas até precauções para que você não fique exposto a futuros problemas. Acho que era só esse comentário que eu queria fazer acerca do perdão. Então, aquele que entende que foi perdoado, hoje não tem problema nenhum de perdoar aqueles que, como eu e você, somos imperfeitos, cometemos falhas, pecamos. Então, não existe problema nessa relação de perdoar, porque uma vez fomos perdoados. Outra coisa, você percebe que no versículo anterior, ele pediu pão para o corpo e agora ele pede perdão para a alma. Então, até então, eu esqueci de comentar isso, nós estávamos na esfera do Pai.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro é o Pai, que está no céu. O segundo é santificado seja o teu nome. O terceiro é venha o teu reino. Até então, a oração está voltada para Deus. Quando a oração se volta para a gente, o primeiro pedido é: dá-nos o pão necessário. Então, subsistência, dá-nos o suficiente para viver. E aí, quando o pedido se aprofunda, Lucas vai e nos diz que Jesus nos ensina a pedir não apenas pelo corpo, mas também pela alma. E para a alma, o pedido é perdão. Pão para o corpo, perdão para a alma, é isso. Então, meu irmão, só para fechar esse assunto aqui, eu acho que guardar rancor, guardar ódio, guardar mágoa, planejar vingança, não só é pecaminoso, ímpio, como também é absurdo, porque isso vai te afastar de Deus, e vai te afastar das bênçãos de Deus, vai te afastar da comunhão com Deus, vai te afastar da paz de Deus. Logo, quem está com o problema é você, e não a pessoa que pecou contra você. Você está achando que está planejando algo contra aquela pessoa, que está guardando raiva contra aquela pessoa, mas convenhamos, talvez aquela pessoa seja um miserável, um pobre coitado, carente da graça de Deus, e você, crente, está deixando de ter acesso ao Pai, comunhão, bênçãos, intimidade, paz, porque você está alimentando o ódio. Meu irmão, o quanto antes, pare com isso, perdoe, se acerte, procure irmão, peça misericórdia, mesmo que você se julgue certo, meu irmão. Jesus era certo e morreu na cruz por um monte de pecador. Pare com isso. Eu falava sobre isso sexta-feira aqui com os jovens, e eu dizia o seguinte: os jovens estão estudando Colossenses, e o texto que eles estudavam sobre Colossenses dizia que a paz de Deus deveria ser o árbitro entre os cristãos, e que se alguém tivesse alguma queixa, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E aí eu dizia o seguinte: ainda que eu fique muito chateado em saber que em algumas igrejas, e talvez até dentro da nossa, e eu não saiba, porque se eu souber, eu vou fazer de tudo para que isso seja resolvido, ainda que eu fique muito chateado de saber que dentro de igrejas existem esse tipo de atitude, de cristão guardar mágoa de outro, cristão ficar com raiva de outro, crente ficar de picuinha com o outro, ainda que eu fique muito chateado com isso, você percebe que o apóstolo Paulo já nos deixou um alerta de que isso poderia acontecer, porque ele disse assim: se alguém tem motivo de queixa contra outro, então é evidente que isso poderia acontecer, senão Paulo não teria dito isso. Contudo, quando a gente vai lá para Tiago, Paulo manda perdoar, como Deus nos perdoou, e a gente entende que a coisa é terrível, de acordo com a Bíblia. A gente fica escandalizado quando vê crentes que não lutam contra essa situação, que estão acomodados. Então eu entendo, pode haver motivo de queixa? Pode haver desentendimento? Pode haver problemas, brigas entre a gente? Pode. O que não pode haver, meu irmão, é você se conformar com isso. Que aí a gente vai para Tiago 3, Tiago diz assim: se há entre vós inveja, amargura, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Aí Tiago diz: esta não é a sabedoria que vem do alto. Olha o que Tiago diz acerca disso: ela é terrena, animal e demoníaca. Então Tiago diz que amargura, inveja, sentimento faccioso é terreno, animal e demoníaco. Então como pode a gente permitir ou tolerar que isso aconteça no seio da igreja, meu irmão? Não tem como. A gente pode entender que falhos e pecadores como somos, pode acontecer, mas tolerar e ter isso como normal, não pode. E aí o texto segue, Tiago vai e diz assim, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Meu irmão, eu não sei mesmo, até porque nem tudo me contam, nem tudo chega ao pastor. Mas se porventura você sabe de algo, ou tem vivido algo parecido com isso, peça a Deus que hoje ainda Ele te dê oportunidade, força, coragem para acertar essa situação. Então, voltando para cá,
o texto fala, perdoa os nossos pecados, então ele pediu para o corpo, pediu para a alma, e ele termina pedindo assim, e não nos deixe cair em tentação. Então parece que esse texto aqui confirma o que eu estou dizendo, apesar de nós sabermos que devemos nos afastar das tentações, nós somos falhos, nós somos fracos, e a nossa natureza ela é até tendenciosa para esse lado. Se a gente não alimenta o Espírito, se a gente não busca as coisas do Espírito, é muito mais fácil a gente estar exposto a cair em tentação. Contudo, Jesus nos ensina a todas as vezes que orarmos, lembrarmos disso. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu constantemente deixo de fazer o certo e faço o errado, então eu tenho que pedir a Deus todos os dias que Ele não me deixe cair em tentação. Todavia, completando com Mateus, se eu vier a tropeçar, que Ele me livre do mal. Então Mateus diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a oração é, Pai, Tu conheces as minhas fraquezas, Tu conheces as minhas imperfeições, então não me deixes cair em tentação, mas se porventura eu sofrer um deslize ou tiver um tropeção, me livre do mal, para que eu não fique, eu falei sobre isso há poucos dias atrás aqui, um crente, ele até pode cair na lama, mas só os porcos rolam e se deliciam da lama. Um crente até pode viver como um filho pródigo e se viu no meio dos porcos, mas somente um ímpio gosta de viver no meio dos porcos. Um crente não gosta disso. Então, Pai, livra-nos, não nos deixe cair em tentação. Contudo, livra-nos do maligno, livra-nos de cair e nos deliciar. Livra-nos de cair no meio dos porcos e sermos mais um com eles. Mas que se um dia eu tropeçar, se um dia eu escorregar, rapidamente o teu Espírito me mostra, tu não é porco, tu não é servo, tu não é bastardo, tu tem um pai, e a Bíblia diz que esse pai repreende a todo filho que ama. Então se você está no meio do porco, dos porcos, no meio do lamaçal, e não tem sido repreendido, cuidado, porque a Bíblia diz que aqueles que estão sem repreensão são bastardos, porque um pai chama a atenção do filho que ama, e chama com o intuito de fazê-los crescer na graça, no conhecimento, e sempre voltar para o caminho da onde nunca deveríamos ter saído. Então o texto termina assim, pedindo que o Pai nos guarde. Para terminar, as referências que eu queria fazer, as aplicações que eu queria fazer, são acerca de oração. Falei que no início essa oração deve ser um modelo. Então, tendo essa oração como um modelo, como um guia, como um norte, eu acho que, claro, isso não vai ser mecânico na sua vida também, mas a oração do Pai Nosso nos ensina que no início da nossa oração, nós devemos ter em mente que devemos primeiro exaltar ao Deus a quem servimos, o Deus que nos salvou, o Deus a quem adoramos. E fazemos isso em 3 vias. Lembrando que Ele é Pai, lembrando que o nome dEle é Santo, e lembrando que o reino dEle deve ser estabelecido no coração dos pecadores. E por último, pedindo que a vontade dEle seja feita na terra, assim como já é feita no céu. Então, esses pontos, claro, cada um vai ter a sua oração, mas esses pontos devem fazer parte da nossa oração. Exaltação do nome de Deus, exaltação do reino, pedindo que o reino venha e que a vontade dele se estabeleça. E aí nós partimos para as nossas necessidades, segunda aplicação, e as nossas necessidades são secundárias. Primeiro a gente exalta, primeiro a gente glorifica, primeiro a gente fala de Deus, depois entra a nossa parte. E a nossa parte é pão, ou seja, Senhor, nos ajuda no meu dia a dia, e perdão, Senhor, me perdoa a cada dia. Então, corpo e alma. Nosso pedido tem que ser pedidos referentes a isso. E aí, é claro, de novo, já falei isso. Ah, pastor, posso pedir um bom emprego? Posso pedir aprovação no vestibular? Sim, acredito que isso se inclua na parte quando você pede pão. Mas não lembre, não esqueça, ou melhor dizendo, de pedir também a parte referente à alma. Porque aí, de que adianta pedir as partes relacionadas ao pão, casamento, emprego, faculdade, se você não lembra que a sua alma precisa a cada dia ser alimentada com perdão e com a palavra de Deus. E para terminar, ainda relacionado a gente vai sempre levar diante de Deus a nossa humildade
ou a nossa solicitação que Ele nos ajude contra os perigos dessa vida, seja a tentação, para que Ele nos faça passar de largo, ou seja até mesmo nos livrar do mal, o dia que talvez o maligno conseguir tocar em nossas vidas, como fez com Jó, como fez com outros homens de Deus. O maligno tocou, mas que Deus nos livre do mal, ou seja, não nos permita cair e ficar prostrado, deitado, como se porcos fôssemos. Somos filhos do Pai, e só por isso podemos ir a Ele com a oração, Pai Nosso. Amém, meus irmãos? Vamos terminar?